Uma moça, que estava estudando, que vinha passando para cá. E vinha de lá do Arnaldo Ferreira? Sim, como é que era foi? uma aluna, estava de férias e andava tomando banho. E ela, a irmã estava na beira do arroio, e nosso arroio passava para o Arnaldo e passava para cá. Mas era uma coisa boa, era um areial, assim, um salso que Coisa caía, linda, né? dá sombra todo No dia. verão. Então as gurias vieram tomar, a irmã disse, vamos para lá que é baixinho, mas cuidado, não vamos para o lado do... Uhum. E não, e ela estava sentada numa daquela. Uma moça, uma adolescente. Não, a mulher foi fazer xixi, a irmã, estava cuidando delas. Eu acho que era 4 ou 5 alunas, andava caminhando, conhecendo, por lado de lá. E ela veio tomar banho. Se atirou naquela areia, se iludiu com a areia clarinha. Ainda tu vai ir lá comigo, onde era o nosso. E a guria foi e disse, vamos para lá. E as outras, não, aqui tá bom, é embaixo dos talos. E a guria foi nadando para lá, é onde caiu, no verão. Aí eu vi aqueles gritos, né, que nossa casa era do lado de cada arroio, mas eu estava na vereda. E eu digo, olha, tem avião lá campeando gente, pai, olha os gritos, pai, olha os gritos, olha o choro, olha, socorro. E o pai foi olhar, já estava tirando a guria. Não chegaram a tirar, não achavam, passaram 2 dias para tirar. E a guria já estava afogada. Nós sabíamos, conhecia aquilo. E sabia de que gente era a moça essa? Aluna! Aluna? A professora andava passeando com ela. Vinha lá da Granja Silva, então? Professora lá da Granja Ela Silva. dava aula e nas férias aí a caminhar assim como a guria do Neco, sabe? A guria do... As gurias eram mocinhas, dava aula para as mocinhas. Uhum. E a guria, elas pediam para vir pro mar, né? Sim, para Um lugar que tomava banho. sim, e nós para só natureza, né? Em contato com a natureza. Mas nós já natureza. sabia de certeza que lá tinha um peral, nós não ia. Era pro lado, mais pro lado. E para lá no salso não tinha nada. Era assim, paiado, dava em Itapurabá. E era longe das casas da senhora? Era do vô? bem pertinho, Pertinho. só baixar, a baixada era onde plantava o granja. Tinha bastante água ali, tudo, né? Tinha máquina, tinha tudo. Então, ao meio-dia, nós, as gurias do tio André, que era nossas primas, eram 6, nós éramos 6. Mas aí eu já era sozinha, né? Já tinha casado a metade, a chata, essas tudo, tinha se esparramado. Era as irmãs da Julieta. Sim, conhecia a Julieta. A Geni. Lá na João Azevedo, acho que ela morava na esquina. Era a mulher do Sica. Sim, eu me lembro. Agora ela está em Pelota, ela está criando a guria. Ela está já casada, né? Veio com a guria do Sica. O Sica já morreu. Era safada. O Sica já morreu. Só fica o Vilso. Cotó já morreu. O Vilso era mais sério. O Vilso tinha a venda ali perto de Florestal. Ele não se saía com o nome. Perto de Florestal. E tinha um Nós neto. parava ali para pegar carona, lembra? No Cotó? Sim. Tinha o Nelson Cotelila, que era irmão deles. O Nelson que casou com a lá da gente onde morava o Maneca, lá a família dela, a Catita, parece que não sei. O Nelson casou com uma moça boa, era costureiro. O Nelson era o que seguia, a ver, tinha o Nelinho, depois o Nelson, depois o Sica, depois o Vilso, aquele outro também, me esqueci o nome dele, que chamavam de Cotelila, o que ficou nas casas. O Vilso, irmão do Sica, né? E do Cotó, Ferreira. Ninguém ficou morando nas casas, foi... Eles tinham um negócio lá quando faziam as carreiras lá no Elbio Ramírez. Não, mas ainda era vivo os velhos. Era lá que saía as canchas. Das Pedras Brancas, né?
Mas... Curral de Pedra também lá pra cima. E o Cotelilha era também filho deles, mas tudo de matrimônio. Casou com a Catita. Gente lá da Passo. Lá de cima. Do Uruguai, ali. Gente boa ali, lindeiro ali. Então, aí era 6 guria, 6 primas e nós era 6. Eu era pequena, ainda não ia. Aí se juntavam tudo, meio-dia e eu tomava banho. Depois foram casando, ficaram ali na volta, enfim. Umas pegaram o homem, a Geni pegou a Geni que era mais velha. Tu conhecias ele? A Tita custou muito para pegar o homem. Casou já, né? A Geni era de lá mesmo, uns velhos que estavam solteirão lá, elas pegaram e ficaram toda parada, né? A Chata casou. A Chata, o pai criou ela, que era de lá também, dessa gente. Mas eram da relação da senhora? Era minha prima. Ah. Parece que a mãe morreu o pai. E era irmã do Dega também? A Chata era filha do Graciano. Graciano Ferreira, o pai do Dega. Sim, e morreram tudo. O então... Dega, o Cotó, tudo irmão, né? O Dega, o Cotó, o Sica, tudo irmão. Tudo irmão. E vou te dizer as irmãs. Não é, a Chata não era irmã deles, não, era prima. Tinha a Nezinha, a Zoca e a Altair, mulher. Fora o Homeredo. Irmão do Dega. Sim, irmão do Dega. E o Dega casou com a negra, morava lindeiro. Era que eu sempre contava para vocês. Quando casou tudo, que eu fiquei na companhia do pai da granja, era a negra que era casada com o Dega e me acompanhava como irmã. O pai ia lá, eu vou ir um pouquinho ali no Leôncio tomar uma cervejinha. Ela passava o arame e vinha, mas ela era casada com o Dega. Ela era casada com meu primo, mas era muito amiga nossa. Era uma pessoa séria, negra. E então foi assim, né? Foram casando, o pai não deixava eu ir com a mãe, mas me criei sempre respeitando. E a negra me cuidava. Eu me lembro da negra. Ela comprou o meu campo. Eu sei. Ela pagou tintim por tintim. O Dega falhou e ela disse, vamos vender um pedaço e vamos pagar dela, porque a gente quando compra paga. Eu digo, negra, falta ainda 200 pila. E ela disse, não, eu vou te pagar mais. Deixa que eu tomei conta. Pagou tudo dele. E foi a que pagou mais, foi eu que pagou mais o meu campo. E depois que eu andei, trabalhei, disse que tinha ido para o Eusébio, aí fizeram o inventário, era tudo acomodadinho, bem acomodadinho o campo. Tinha os papéis, tinha tudo. Sim, claro, tudo direitinho. E claro, granja, né? E era campo bom porque tinha arroio, né? Tinha água. O seu Hélio veio de São Lourenço para plantar com o pai. Quem arrumou foi o Eusébio, que casou com a filha da negra, que fazia... Me roubou uma vez a negra, disse que eu ia para um comício e me levou para São Lourenço. Depois a pessoa de lá, veio a negra... Mas a senhora foi passear. Claro, passear. Ela disse, agora não deixou os outros sair em parte nenhuma, agora essa que é menor vai ter encerrada. Zica, vamos, tu tem que ser do meu lado. O Zica, meu irmão, era meu irmão. E o Zé morava lá, eram só 2, os outros morreram, finadinho Adeus, finadinho Davi, não morreu pequeno. Lhe ajudo, eu fico cuidando dele. Não tenho medo do pai, ele não se avança em mim, não. Ele tem respeito por mim. Diz, não deixa ele se avançar, que é capaz de te voltear, tu é muito magrinho. A negrina disse, não, que magrinho, nada de negra, eu sou um rapaz novo e ele um homem velho. Eu vou falar com modo, eu não vou ir gritando. Aí ela me levou e disse, mas então, não vai deixar a guria viajar comigo nem ir na casa do Eusébio, do irmão. Vais criá-la feito bicho?
me deixa eu ir no comício, que hoje tem comício do Colorado na cidade, tem no clube. Ah, não, mas tu traz a guria? Trago. No outro dia eu Coitado fico... do vô, enganou o vô. Onde eu fico, ela fica comigo. Não pode deixar que ela não vai perder a virgindade. Ela era louca. Era uma criança assim, brincava, enlouqueceu, bicho. Mas eu era moça nova ainda. Sim. Então vou te deixar, leva no comício e me traz. Enganou ela ali. No outro dia ele se levantou, a porteira do campo ficava longe. E o Zica era no quarto dele, tinha uma caminha do Zica e outra dele lá, a de casado. E o Zica olhando por baixo das cobertas, o que ele ia fazer, né? Aí ele se tomou banho, ele furava uma lata, a campanha era assim, era um chuveiro, tomou banho, se botou uma roupa limpa e disse, bueno, falou solito, ele falou assim, vai lá, espera essa guria, senão o ônibus vai passar. E o Zica. Zica era bonzinho, era um guri novo. Aí no que ele saiu, que saiu para a rua todo arrumadinho, penteadinho, né? Me esperar, ele gostava de mim, eu era a filha menor. Desenganou. Não tinha se levantado, o Zica pulou da cama ligeiro, se vestiu e disse, onde o senhor vai, pai? Vou esperar o ônibus para trazer a guria. Ah, e agora, disse o Zica, apertando, né, para ele xingasse ele. Não vai, não. O quê? Ué, e ela não ficou lá onde a Neiva ficou, na casa do Pedrinho, que é sobrinho dela, que era de Jaguarão. Não ficou nada. Ela levou para São Lourenço, porque o senhor não deixava a guria passear, e ela roubou ela e depois vai lhe trazer, vai mandar por outra. Mas, pero te garanto que mas me pegou de boa, né? Mas eu vou pegar e vou ir lá. Depois disse assim, não vai a nada, pai, deixa a guria passar um dia, 2, 3 lá, que é longe, é Porto Alegre. Deixa, vamos ficar aqui, eu lhe cuido. Eu não preciso que me cuide, mas eu não vou trazer a guria. Não Tá, vai. mas o tio Zica, ele já era casado com a tia Cida? Não, ele era solteirinho novo. Que idade? Adolescente? Não. Tio Zica casou mais de idade ou novo? Não, o Zica casou com 20 anos. 20 anos? Novo, Cristinha novo. Mas então o Irineu Pereira gostava do tio Zica. Gostava muito, muito. Como é que ele se conheceu com a tia Cida? Como é que foi? Ele Me conta. era vizinho. Tá, mas aí se engraçou. Mas Que a tia Cida é envergonhada. Mas a Cida era bonita. As A tia gurias Cida é não... envergonhada. É, mas as gurias se entregaram. Não pensou que não era Não, bom. mas peraí, mas aí olhou pro tio Zica, se engraçou. Não, o Ou o Zica, Zica foi se criando e ela também, tudo na zona, fez de moça. Tá, mas o tio Zica ia lá no Irineu? Era ou ela amiga vinha? do Irineu, era amiga, e ela era amiga minha. Era uma mocinha nova, elas iam lá, ela Canurina. vinha pra... Canurina, com a mãe. Ah, Era sempre... amiga sua. A Sim. Cida era amiga sua? Ela era mais velha que eu. Não, a tia Cida tá com 80, a senhora tem 87. Sim, era pouca coisa. 7 anos a senhora é mais velha que ela. E E como a- é que foi que se conheceu o tio E Zica? aí Porque o tio foi... Zica também era meio envergonhado, né? Era, mas é a que namorou e casou. Sim, eu sei. Mas Ela gosta quando a gente fala dessas Mas é coisas. bonito. Agora ela vai assistir lá fora. Mas ela era bonita. Era a mais bonita delas. É? É, das menores era. E tinha a Nelly era... Tá, era... e aí o tio Zica teve que pedir a mão lá pro Irineu Pereira? Claro, pedir, se dava licença, se fazia gosto, o Zica era mais... Não tinha medo de nada, ele não ia fazer nada errado. Sim. Aí chegou, foi lá. E o Irineu com aquele jeitão dele. O Irineu tinha um jeito engraçado. O né? Irineu já era amigo do pai, o pai era vivo. O pai era vivo. E o tio Zica foi sozinho? Ah, foi sozinho e a Cida se mudou e apareceu ele, pediu o lado da Cida. Mas a guria era bonita, eram 6. E ela foi, pediu ele, tudo casou. E vocês se enteraram quando ele chegou e disse, ó, Não, ele disse assim, eu estou gostando de uma guria, vocês nem sabem. E Disse foi pra uma você. surpresa para nós.
Foi uma surpresa para nós, porque ele não contava, ele era em Balati, né? E ele pouco namorava, ele ia aos bailes, dançava, mas ele dançava, ia aos bailes. Mas sério, Aí ele disse não... para a senhora, para vocês, tudo? Sim, para as irmãs. O que ele disse? As irmãs já eram moças. Eu estou gostando de uma moça e vocês nem adivinham de quem é. E a Nica diz, eu sei quem é. Eu era pequena. Eu sei quem é, só por a tua olhada, ela para ti, eu já sei, é assim. É bonita, né, irmã? É linda, a guria é linda. Ela era da mais clara delas. Agora sim deve estar queimada, coitada. Não tá bonita, tá a mesma coisa, tia Cida. Tá a mesma coisa, Cida é mesma muito coisa. boa, Eu vou Cida. mostrar o vídeo para a senhora A depois. Cida foi como irmã para mim. Meu Deus, quando ela nós fala ia em lá mim, pra né? fora, Não fala? fala. Pergunta como é que a senhora tá. Meu, nós é... Agora ficou alegre quando eu cheguei. E eu gostava dela também. Uhum. E era pouca diferença, eu era guria, né? Guria sorte, eu era... Sim, não. Não, a ela, senhora era ela. 7 anos mais velha que a tia Cida. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, ele disse, é a Cida do Pereira, eu vou namorar. Estou namorando ela em baile, eu vou visitar ela. Nós tudo fizemos, a Nica, as gurias, tudo fez gosto, mas gostava da Cida. Uhum. E ele foi, namorou e casou direitinho, né? E Pereira não deixava sair, né? E ficou só... Aí quando veio o Gelmir, que foi o primeiro, Ficou uma o vô solteira, disse assim, a Orcelina. vocês vão morar na chacrinha, o vô disse. Que... Não, o tio Zica depois comprou também um pedaço do Severiano. Olha isso. como eu não me esqueço, do Severiano, né? Para morar com a tia Cida. Aí ficou morando enquanto o pai era vivo, no Severiano. Depois o pai morreu, era braço e meio, eu acho que era, mas ele vivia ali, não tinha muito filho. Aí eu disse assim, pega a tua filharada e vem morar aqui, porque eu vou ir lá passear lá no José, para não me incomodarem, né? Eu já estava cheia de lavar, a cuidar de crianças 9 já tinha. E ele disse assim, mas tu deixa eu morar, que o pai antes de morrer disse que aquilo tudo, a casa e tudo que ficava era para ti. Não, eu não sou de nada, eu não vou levar nada o dia que morrer, foi o que eu fiz. E a Cisa dizia, eu vou morar lá porque a casa deles é bom. Era bem rebocadinha, assim, depois pintava de calo, pai parecia material. Só era palha. Palha, sei. E galpões grandes. Foram para lá. E eu digo, Cida, tu cuida aí com o Zica. E o Zica que cuida dos meus animais, não deixa torrar, não deixa tirar nada. E as baixas e as lãs. Depois eu venho receber o dinheiro, porque eu vou ir lá passear por aí. Eu tinha recebido, também eu sempre fazia criação e recebia dinheiro. Mas mentira, eu fui trabalhar. Para ninguém me incomodar, Claro. sabia? Passei um pouquinho de trabalho, mas aprendi a vida. Mas não me atirei. O primeiro serviço que chegou na cidade de Arrumo, qual foi? Foi a finada Prenda, eu já trabalhava. Quem era a finada Prenda? Era uma velha que me deu esse toalete com todos os guardanapos dela. Eu já trabalhei, depois me casei e segui trabalhando com Mas ela ela. era mãe de quem, essa dona Prenda? Era do Aldano Amaro, pois o Aldano não atacou. Eu sei, ia matar quem é o Aldano Amaro, eu sei. Não, eu não sabia que era o vice e abraçou o vice, mas és tu, cara. Aquele jeito dele. E o pai brabo? Mas o que tu era? O pai brabo com o Aldano Amaro? Não. Não foi? Não ficou brabo? Sim, claro, mas depois de... Não, mas aí quando ele chegou que o Aldano botou o braço por cima dele. Se retirou dele, pensou que ele ia atirar nele, né? Bêbado, ele era esperto, o vice. Pai. E Aí ele... o Aldano Amaro conheceu, não, como é que eu vou matar esse homem se eu conheço ele? Mas tu casaste com esse caco. Eu digo, não é caco, ele trabalha. Mas apronta-te para passar trabalho, já estou passando, está bêbado. E ele disse, mas ele não falou de mim, ele não falava de mim. E ele disse, é boa para ti? Muito boa. E tu? Sempre daquele jeito. Não. Depois do ano que me casei, segui bebendo. Mas por quê? Por nada, porque eu tenho boa vida com ela, é uma pessoa boa.
não falou. E o Aldano disse, mas, meu Deus, tu não sabe como esse homem zanzou enquanto era solteiro. O Aldano falou. O Aldano. Mas está aqui, com vida. Mas eu conheci ele desde pequeno. Lá da Baixada. Não sei de onde era. Porque o pai se criou ali na Baixada. Então seria na Baixada. Com a tia Antônia, com a avó Antônia. Então era por lá que o Aldano andava por Vô Ramão, o escolástico, que não era Ramão, ele sempre andava junto com esses castelhanos também. Isso. Eles tinham dinheiro, sabe? E então ele disse, te ralaste. Eu disse, já estou me ralando. Mas eu quero bem ele é meu marido, eu casei, né? Tá certo. Na igreja, tá. Padre Luiz foi que casou assim. Cuida dele. Padre Luiz foi lá em casa, né? Padre Luiz foi, não, em casa nada, na minha, onde eu estava, eu casei na cidade. Eu sei, lá em casa, porque o pai teve doente e a Marlene disse, é bom tu casar. Sim, isso é verdade. Não foi a Marlene, eu digo agora... Foi a Camucha, então? Não, a Camucha veio a guria mulher, tem que casar. E ela não merece também. Já estava com os três. Eu, o Neco e a Ana. Sim, eu estava amigada. E o NPS não recebia sendo amigada lá nesse tempo. E ela ajeitou tudo, me deixou ajeitadinha. Viu que eu era boa, né? Diz, mas tu vai passar um pouco de trabalho, tu não faz mal, eu tenho que criar meus filhos, não tenho. Tá certo. Ela disse, é uma mãe coruja. E por isso que eu também chorava, porque sabia que eu aguentei. Mas cuidei. Cuidei-lo. Então, cuidei-lo como meu marido mesmo. Então, mas zanzou comigo. Mas eu não fazia muito caso. Passava, eu estava... Eu sei, foi assim que a senhora conseguiu viver esses anos todos. 36 anos. Não levava ferro e fogo, né? Pois era meu marido, eu tinha casado. Eu que estava trabalhando até lá. E a Marlene nunca me deixou. Marlene sempre teve, era amiga da Ana, amiga minha. A Marlene disse, bem, agora tens que casar com ela. Tens que casar com ele porque ele tem NPS e senão tu não recebe. E ela não recebia do morto. Ela não recebia nada. Ela foi aposentada por idade, a Marlene. Não, isso eu não sei porque eu não perguntei para a Neninha. No mas final da ela vida foi deles, primeira. nós nem estávamos mais em Jaguarão. Ela foi muito amiga para a Ana, para mim, para todos. Não tenho queixa. E a Neninha era amiga. Aquela região ali perto do quartel ali, da Duque de Caxias ali, que aquela rua que saía lá no Espírito Santo e lá no quartel. E depois ele disse nós ia comprar pão na padaria União. Sim, olha aqui. Ele disse, vamos ao cinema, tinha cinema para a gente assistir tudo. Era perto do Gica. Mas vamos mais cedinho que eu vou chegar na casa de um irmão, vou te apresentar um irmão. E eu era amiga, a Marlene, a Ramona ia lá pedir para o pai quando adoecia, que ela estava muito doente, ela já era velha, né? Era a irmã dele mesmo. E então eu ia cuidar, só passava o arame, era quando nós tínhamos a granja, e era outra estância, outro campo que o Silvio era empregado, não era granja. E o Silvio ia lá e pedia ao pai, o pai sempre deixava. Mas também estava sempre me acompanhando. Se eu estava doente, ela estava junto comigo. E o Silvio era meu primo. Agora está morrendo. Aí eu digo, tá, me arrumei, não tinha tu ainda. Era casado. Vamos sair. Tomei banho, me arrumei, ele também tinha roupa boa, ele não bebia nem nada, 1 ano ficou sem beber. Fomos indo. Onde direito, onde ele pegou? Quartel. Eu digo, mas isso aqui eu já conheço aqui. Mas não sabia que era na casa da Ramona, nunca tinha estado lá, ela era da estância, depois que tinha comprado. Não, mas vou te levar, eu quero que tu faça a relação com a minha gente. Aí dobrou no Gica, lá no fim da rua, dobrou. E foi numa casa e ia entrando ali. Eu ia seguindo ele, né? Eu não sabia quem era, não conhecia a casa, não sabia, ela tinha vindo do campo para lá. Já estava aposentado, ela era boa pessoa. E aí entrou, bateu na porta.
É essa aqui que tu vai me apresentar? Disse, mas guria, eu trabalhava lindeiro no campo, essa guria foi uma filha pra mim. Olha, tu cuida dela e ensinou você comigo. Castilhano falou? A irmã, a Ramona. Sim, a Ramona era casada Porque com o Silvio. o Silvio. Disse, isso é gente Silvio era boa, castilhano. isso é gente boa. O pai já tinha faltado, que não conhecia. Isso é gente boa, hein? Qualquer coisa que você... Ó, tu cuida dela. A Ramona disse, minha cunhada era. Se conhecem? Sou amiga dela, essa guria boa. E eu digo, não, eu estou trabalhando numa casa e ele me convidou e nós já estamos morando juntos, disse para ela. E ela disse, não, mas tá bom, mas olha aquele safado. Eu disse, deixa que seja. Eu quis, eu disse assim, essa guria é boa. E o Silvio veio e abraçou e dava risada. Por onde fosse se meter? Eu digo, não me meti, eu casei. Tá bem, ele não, eu vou cuidar dela. Tá, e ali, fui ver café, fui tomar, depois fomos pro cinema, era às 8 horas. E aí, a Ramona começou indo na minha casa. E a Hilda veio me conhecer depois, andava tudo louco para me conhecer. E o Mário disse, eu não acredito que ele casasse, porque se ele casou eu não conheço ela. Eu disse, ué, mas eu estou morando bem pertinho, tu aqui na esquina, me casei. Casasse, não, me casei com uma moça da campanha. Tio Mário não acreditou. Não, foi lá. Ô, cunhada. Eu digo, tu é irmão do Wilson? Ô, cunhado. E ele se sentou. Mas onde foste te meter? Eu digo, cala a boca, deixa. Claro, estás falando do teu irmão? Não, mas eles viviam de briga sempre. Eu digo, deixa, eu sei. Mas eu tenho já o Valmir. Eu me casei e tudo depois. Não, mas tá bem, agora tu vai morar perto de nós. E... Tio Mário foi outro impagável. Meu Deus, ele ia lá, Valmir, porque ele falava de mim com o Mário nunca. O Mário foi uma pessoa. Sim, e o tio Mário estava sempre ajudando. Todo mundo, o Gabriel Nós ia chegou. lá na quinta do tio Mário, trazia uva, trazia bergamota. laranja. Isso! Quando o Gabriel foi lá passear, ele chegou contigo do Passo do Livro que andava comprando roupa. Só isso. O tio Gabriel e depois qual foi o outro? Era o tio Mário, o tio Gabriel e o tio Nelinho. Tio Nelinho, então, da padaria Vitória. O Biliga não, mas aí não, o Biliga é do outro, é Correio. Os irmãos mesmo legítimos da avó Antônia era o tio Nelinho da padaria Vitória. Foram pai para mim. Eu fui lá visitar a tia Rita, tá com 90 e poucos Não foram anos. conhece, morreu? Não, tá viva, fui lá, vi ela, conversei com ela. A Rita, a mulher do Nelinho, a mãe da Márcia. Tá viva? Sim. Mas não tinha sido com a Alice. Não, tá lá com a Márcia vai morar com ela lá pra cuidar dela. Que bom, é uma pessoa boa. Com 90 e poucos anos a tia Rita. E ela não te perguntou por mim? Mas claro que perguntou pela senhora. Ela A tia Rita, bárbara. ia lá em casa e tudo. Isso. É. A castilhana também, sabe? Então, Bom, eram os três ali que a gente nos arrodeava mais. os cunhados me dão, eu me dava todos. Isso, agora eu vou ali dar uma olhada no Rambo, que o Rambo tá triste, abatido. Ô Rambo! Mas por que tu estás tão abatido, Rambo? Tu não tá comendo a ração Billy Dog, é o Rambo? Ah, bueno, tchê. Tem até sobremesa, essa ração produz até sobremesa, Billy Dog. Produz sobremesa. Agora tu tá comendo a ração ossinho, não é, o Rambo? Tu estás cuidando da irmã Maria, o Rambo? Hã? Tá batendo essa colinha aí no chão, cuidando da irmã Maria? Ah, então tá bom, Rambo. Já te vi, já olhei tudo aqui, já conversei com a irmã Maria, vou lá em casa almoçar, e Deus que nos abençoe a todos, nos dê força de vida, que Deus nos abençoe, né, irmã Maria?
que a senhora está sempre em oração, a senhora está sempre em oração por toda a família, abençoando a todos. E assim eu lhe agradeço por tudo que a senhora tem feito e tem orado pela sua família. Tá vendo?